E aí, pessoal, ligar o cronômetro. Vamos hoje para mais uma. Opa, tirar o som do celular aqui. Pronto. Para não nos atrapalhar. Boa noite, pessoal. E aí? Hoje nós vamos para 10ª leitura coletiva. Boa noite. Do livro As Boas Mulheres da China. Lembrando que cada capítulo é quase que uma história única. Então hoje nós temos mais uma história muito especial para conhecer. Hoje eu tô sem dor. Ontem foi difícil. Nossa, eu tava com o pescoço ontem travado. Eu comentei com o pessoal que eu resolvi fazer uma aula de Muay Thai. Pessoa sem noção nenhuma. Nossa Senhora, sofri, viu? Boa noite, meninas. Então, olha, só lembrando também, hoje a gente vai Shihan, mas só para falar com vocês que... Então, isso daqui, gente, eu ganhei da minha... Lembra que eu falei que eu fui para Minas passar férias na casa da minha tia? Ela é costureira. É tipo um tecido, ela fez como se fosse, deixa eu mostrar aqui, como se fosse um chale, assim, que eu amo. Nossa, uma delícia, delícia. Aí quando hoje tá friozinho, fica gostoso. Olha só, queria falar com vocês que a gente já escolheu o livro da leitura coletiva de novembro. Infelizmente, a gente não vai ter em novembro aquela leitura coletiva interativa, que é essa que a gente faz, tá? Que eu leio para vocês. Na verdade, em novembro a gente vai ter duas leituras coletivas, mas as duas tradicionais. Vocês podem participar das duas, que eu vou amar, ou se optarem, pode acompanhar uma ou outra. A primeira vai ser a troca. Todas as duas a gente começa, eu coloquei o cronograma lá no nosso canal do Telegram. Eu vou colocar depois aqui nos stories o link, se vocês quiserem participar do canal do Telegram, só para leitura coletiva. Mas eu vou colocar aqui o cronograma também. Então, a troca é um deles, que a gente vai ler, a autora do Teto para Dois. E a Biblioteca da Meia-Noite, que já me perguntaram se ele ilumina a noite, que diz que essa capa fica iluminada à noite. Não sei ainda, falarei para vocês depois, porque chegou hoje. Já tô chorando pela falta de LC interativa. Mas depois a gente volta que realmente agora tá muito complicado. Muito mesmo. Mas continuaremos com os debates. Vai ser tudo igual, gente. Então, olha, hoje nós vamos ler o capítulo 12. A infância que eu não consigo esquecer. Esse daqui, ó. Tá bom? Na página 179. Vamos lá? Vou participar de todas as leituras, bonitinho, não perco por nada. Boa, boa. Eu fiz um cronograma, gente, muito tranquilo, tipo uma média de 15, 20 páginas por dia desses livros. Final de semana, respiro, porque vocês conseguem participar das nossas leituras coletivas, participar do debate e ainda ler seus livros normais. Eu acho que essa é uma boa forma de aumentar o número de livros de leitura que vocês leem. E como eu sempre falei, é sempre bom ler mais de um livro ao mesmo tempo. Então, ler esse nosso e ler um de vocês também ajuda muito no melhorar a memória. Tá bom? Leia, você gostou do cronograma? Eu fiz com muito carinho, fiz de um jeitinho que eu acho que vai ser tranquilo. Lúcia, perdeu ontem a LC, né, minha amiga? Mas eu salvei, tá? Tá salvo bonitinho lá nos destaques. Juntando todos, vão ser umas 50 páginas por dia. Menos, Lícia, porque a maioria... É difícil o dia que tem 25 páginas. A maioria tem 20 páginas. É bem pouquinho mesmo, assim. Tem uns que às vezes tem 9, 10 páginas. Eu fiz bem tranquilo. Eu acho que, uma meia hora, 40 minutos, vocês conseguem ler os dois ou até menos. Tá bom? Bom, vamos lá, então, continuar com As Boas Mulheres da China. Hoje, quem não acompanha os outros capítulos, não se preocupem, porque cada capítulo, como eu falei, é uma história única. Shihan, autora desse livro, ela é uma radialista muito famosa na China, que ela tinha um programa de rádio de muito sucesso, e as mulheres começaram a mandar cartas com depoimentos de histórias emocionantes. Ela fez uma coletânea das histórias mais, assim, emocionantes, que estão aqui nesse livro, As Boas Mulheres da China. E hoje, a história que nós vamos conhecer é do capítulo 12, na página 179, A Infância que eu não consigo esquecer. Quem tiver livro me acompanha, quem não tiver, é só escutar. A pessoa tem um charme no cabelo, a lei. Vamos lá. Eu começara a investigar as histórias das chinesas cheia de entusiasmo juvenil, mas muito pouco informada.
Agora que sabia mais, tinha uma compreensão mais amadurecida, mas também sentia uma angústia maior. Às vezes era invadida por uma espécie de entorpecimento, devido a toda a dor que encontrara, como se houvesse um calo formando-se dentro de mim. Aí ouvia mais uma história e voltava a ficar muito agitada. Embora minha vida interior estivesse em turbilhão, na carreira eu ia muito bem. Fora promovida a diretora de desenvolvimento e planejamento de programação, o que me tornava responsável pela estratégia para o futuro de toda a emissora. À medida que crescia a minha reputação e a minha influência, eu ia tendo a ocasião de conhecer mulheres a quem, em outras circunstâncias, não teria acesso. Esposas de dirigentes do partido, mulheres nas Forças Armadas, instituições religiosas ou na prisão. Um desses encontros ocorreu devido a um prêmio do Departamento de Segurança Pública. Eu tinha feito um trabalho organizando atividades de conscientização do público para o departamento e receber o título de Flor da Força Policial. Engraçado, né? Na China é tudo flor. Na Coreia também. Lembra quando a gente leu na nossa leitura coletiva Herdeiras do Mar? É tudo com nome de flor. O prêmio em si não significava muita coisa, mas fui a única mulher na província a ser homenageada com ele, o que se comprovaria extremamente útil nas minhas tentativas de fazer contato com mais mulheres. Para os chineses, tudo é pretexto para um banquete. Vivemos de acordo com o princípio de que a comida é o paraíso e consumimos fortunas comendo e bebendo. Embora só 4 pessoas fossem receber prêmios, haviam mais de 400 convidados para a cerimônia e o banquete. Muitas poucas mulheres recebem homenagens ou prêmios nos círculos da polícia, que dirá as que não pertencem ao Departamento de Segurança Pública. E por isso fui assunto de muita conversa naquela noite. Detestei a multidão e as perguntas intermináveis. Nossa, só um pouquinho que tá um barulho de sirene aqui. E me esgueirei para o corredor de serviço para escapar. Os garçons, apressados pelo corredor, quando me viram, gritavam: "Saia da frente, não atrapalhe o caminho!" Encostei-me contra a parede. O desconforto daquele lugar parecia melhor do que o escrutínio dos convidados. Alguns momentos depois, o delegado May, comandante regional da polícia, veio agradecer aos garçons e se admirou de me ver. Perguntou o que eu estava fazendo ali. Já nos conhecíamos havia algum tempo e eu confiava nele, por isso falei com franqueza. Ele deu uma risadinha. "Não precisa se esconder nesse lugar horrível e apertado. Vou levá-la para um lugar melhor." O local do banquete, famoso na cidade toda, tinham vários outros salões e salas de reuniões contíguas que eu desconhecia. O comandante May me levou para uma delas e contou que o salão todo tinha a mesma planta que o grande Palácio do Povo, em Pequim, projetado para a conveniência dos líderes do governo central quando iam inspecionar a cidade. Ser admitida naquele aposento reservado me deixou impressionada e ao mesmo tempo preocupada com a possibilidade de que os outros interpretassem com malícia o fato de estarmos os dois sozinhos ali. May notou minha hesitação. "Não precisa se preocupar com mexericos. Há uma sentinela aí fora." Estou tão cansado", bocejou e afundou no sofá. O guarda bateu na porta e perguntou: "Comandante, precisa de alguma coisa?" "Está dispensado", respondeu May, frio e abrupto. Na China, todos os funcionários graduados falavam daquela maneira com subalternos. Pensei em como isso contribuíra para criar as atitudes de superioridade e inferioridade entre os chineses. Estendido no sofá, o comandante May massageou a cabeça com as 2 mãos. "Shihan, acabo de voltar de uma viagem a Hunan, onde inspecionei várias prisões. Ouvi falar de uma presidiária que pode interessá-la. Já esteve presa várias vezes por acusação de delitos sexuais e coabitação ilegal. Parece que a história da família dela é trágica." Ai, gente, mais uma, socorro. Mas é tudo assim, é tudo com emoção as histórias. "Se quiser entrevistá-la, posso tomar as providências e mandar um carro vir buscá-la." Assenti e agradeci. Ele balançou a cabeça cansado. "A vida das chinesas é dura mesmo. Ouvi várias vezes o seu programa. É triste, muito comovente. Quanta felicidade pode haver na vida de uma mulher que atravessou as últimas décadas.
A minha esposa diz que as mulheres dão seus sorrisos aos outros e guardam suas mágoas para si. Nossa, eu gostei. Ela gosta muito do seu programa, mas não quero que ela o ouça com muita frequência. É muito emotiva e é capaz de passar vários dias se torturando por causa de uma história. Fez uma pausa. Não quero que ela morra antes de mim. Eu não aguentaria. O comandante May é um homem grande e durão de Shandong. Eu o conheço havia muitos anos, mas jamais suspeitara de que pudesse ser tão sensível. Na China, os homens são educados para acreditar que devem impor respeito, e são poucos os que expõem aos outros o seu lado mais terno. Isso não é só na China, né, gente? Aqui no Brasil eu também vejo muito isso. Nem todos gostam de mostrar os sentimentos. Aquela coisa, né, ridícula que o homem não chora, que parece que até hoje ainda tem muitos homens que pensam isso. Pela primeira vez, desde que nos conhecemos, nossa conversa naquela noite não foi sobre trabalho, mas sobre homens, mulheres e relacionamentos. 2 semanas depois, um jipe do Departamento de Segurança Pública me levou a um presídio feminino, nas montanhas da região oeste de Hunan. O conjunto de prédios fazia pensar em qualquer outra prisão. A cerca elétrica, as sentinelas e os holofotes no muro cinza, escuro, criavam imediatamente uma atmosfera de medo e tensão. O portão principal, ou por onde passavam os carros dos poderosos, estava trancado. Entramos por uma porta lateral. Olhando para os prédios enormes, eu bem podia adivinhar, pelo tamanho e pelas formas das janelas, o que se encontrava ali dentro. Por trás das janelas largas, altas e quebradas, figuras cinzentas se moviam de um lado para o outro, por entre o estrépito de máquinas. Os presos costumam trabalhar enquanto cumprem a pena. Consertam carros, caminhões ou máquinas operatrizes, ou costuram e produzem tecidos. Alguns são enviados para trabalhos pesados em pedreiras ou nas minas. Pelas janelas de tamanho médio, viam-se uniformes, equipamentos e um ou outro lampejo de cor. Eram os escritórios e as salas de estudos políticos. As janelas menores, no alto, eram dos dormitórios e refeitórios das presas. O prédio principal tinha o formato de uma ferradura em torno de uma construção menor, que abrigava os aposentos dos guardas e as salas de controle. No presídio feminino de Hunan Ocidental, notei 2 coisas diferentes em relação às outras prisões. A primeira, que as paredes estavam cobertas de musgo verde escuro e líquido, devido à umidade da região. A outra, que as policiais gritavam com as detentas. A vida, os amores, pesares e alegrias das mulheres fardadas não podiam ser muito diferentes das mulheres que envergavam o uniforme de presidiária. A carta de apresentação do comandante May foi como um édito imperial. Depois de lê-la, o diretor do presídio me designou uma sala de entrevistas particular para conversar com Huawei, a presidiária que May havia mencionado. Só tomar uma água, gente, rapidinho. Agora um novo parágrafo. Como eu expliquei, sempre que eu falo novo parágrafo, é quase como se fosse um capítulo dentro do capítulo, tá? Huaé era uma mulher delgada, mais ou menos da minha idade, de uniforme de detenta, remexia-se o tempo todo, como se lutasse contra a própria impotência. Seu cabelo desigual e cheio de pontas, cortado por mãos inexperientes, me fez pensar nos estilos esquisitos que alguns salões de cabeleireiro vinham adotando. Era bonita, mas a expressão dura e fechada era como um defeito numa bela peça de porcelana. Não lhe pedi detalhes sobre a pena que fora condenada, nem porque violara inúmeras vezes a lei que proibia coabitação. Em vez disso, perguntei se me falaria sobre a sua família. Eu adoro o modo como a Shihan trabalha, como ela entrevista as mulheres, né? Ela nunca é... Ela sempre sai do comum, sempre. Adoro. Quem é você? Retrucou ela. O que é que você tem de tão especial que me obrigue a contar? Você e eu somos iguais. Nós duas somos mulheres e atravessamos a mesma época, respondi devagar e com clareza, fitando-a nos olhos. Ouvindo isso, Huaê fez silêncio por um momento. Depois, em tom zombeteiro, perguntou: se é assim, você acha que vai aguentar ouvir a minha história se eu contar? Foi a minha vez de não ter o que dizer.
A pergunta calou fundo. Será que eu ia mesmo aguentar? Não estava lutando para esquecer as minhas próprias recordações dolorosas? Roaé percebeu que havia me atingido. Assintosamente, pediu ao guarda que abrisse a porta e a deixasse voltar para sua cela. O guarda me deu uma olhada de interrogação e assenti com a cabeça, sem pensar. Ao voltar para os aposentos das funcionárias, onde passaria a noite, já estava imersa nas minhas lembranças. Por mais que tentasse, jamais fora capaz de me libertar do pesadelo da minha infância. Nossa, essa da Shin Han agora é novidade. Novo parágrafo. Nasci em Pequim em 1958, quando a China se encontrava no auge da pobreza e a ração diária de comida consistia em alguns grãos de soja. Enquanto outras crianças da minha idade passavam frio e fome, eu comia chocolate importado na casa da minha avó em Pequim, cercada de flores e ouvindo passarinhos no pátio. Mas no seu estilo político bastante particular, a China estava prestes a eliminar as diferenças entre ricos e pobres. Eu seria desprezada e insultada pelas crianças que tinham lutado para sobreviver à pobreza e às dificuldades. Logo, a privação espiritual contrabalançaria as riquezas materiais que eu tivera um dia. A partir de então entendi que na vida há coisas muito mais importantes do que chocolate. Quando eu era pequena, minha avó penteava e trançava meu cabelo todos os dias, garantindo que as tranças estivessem iguais e regulares antes de amarrar um laço de fita em cada ponta. Eu gostava muitíssimo das minhas tranças e ao andar ou brincar, mexia orgulhosamente a cabeça para exibi-las. Na hora de dormir, não deixava minha avó tirar as fitas e colocava as tranças com todo o cuidado dos dois lados do travesseiro antes de pegar no sono. Às vezes, quando acordava de manhã e via os laços desfeitos, emburrava e perguntava quem os tinha desmanchado. Meus pais estavam postados numa base militar perto da Grande Muralha. Aos 7 anos fui morar com eles pela primeira vez desde que nascera. Menos de 2 semanas depois de ter chegado, os guardas vermelhos deram uma batida na nossa casa. Suspeitavam que meu pai fosse uma autoridade técnica reacionária, entre aspas, porque era membro da Associação Chinesa de Engenheiros Mecânicos de alto nível e especialista em mecânica elétrica. Também o consideravam um lacaio do imperialismo britânico. Meu Deus do céu. Porque o pai dele havia trabalhado para a empresa britânica GC durante 35 anos. Além disso, como havia muitos objetos de arte históricos na casa, meu pai foi acusado de ser representante do feudalismo, do capitalismo e do revisionismo. Revisionismo, eu nem sei o que é. Se alguém souber aí, por favor, me conta. Lembro dos guardas vermelhos remexendo na casa toda e de uma grande fogueira no nosso pátio, onde lançaram os livros de meu pai. Os preciosos móveis tradicionais de sempre os livros primeiros, né, gente? Os preciosos móveis tradicionais dos meus avós e meus brinquedos. Brinquedos, o que tem de racionário e brinquedo, gente? Meu pai tinha sido preso e levado embora. Assustado e triste, fiquei olhando as chamas, estuporada. Gente, juro por Deus que eu li a palavra estuporada, eu entendi estuprada. Eu falei, não, mas é estuporada. Como se ouvindo pedidos de socorro vindo do meio delas. O fogo consumiu tudo. A casa que fazia pouco tempo eu chamava de minha infância até então feliz, minhas esperanças e o orgulho da minha família com sua cultura e seus bens. Deixou-me a mágoas ardentes que levarei comigo até a morte. À luz do fogo, uma garota com uma braçadeira vermelha veio na minha direção, empunhando uma grande tesoura. Agarrou-me as tranças e disse: esse estilo de cabelo é pequeno burguês. Antes que eu entendesse o que ela dizia, cortou as minhas tranças e jogou-as no fogo. Gente, a menina tinha 7 anos de idade. Arregalei os olhos, sem fala, vendo as tranças e os laços bonitos se transformarem em cinzas. Quando os guardas vermelhos foram embora, a garota que havia me cortado as tranças me disse: a partir de hoje, você fica proibida de prender o cabelo com fitas. É um estilo de cabelo imperialista. Ignorância mandou lembrança, né? Meu Deus do céu, gente. Amiga fiel. Depois que meu pai foi atirado na prisão, era raro minha mãe ter tempo de cuidar de nós. Voltava sempre tarde para casa e quando não saía, estava escrevendo. O que? Eu não sei.
Meu irmão e eu só podíamos comprar comida na cantina da unidade de trabalho do meu pai, onde servia uma magra dieta de nabos e repolhos cozidos. Óleo para cozinhar era artigo raro na época. Certa vez, minha mãe nos trouxe um pedaço de barriga de porco e preparou um guisado durante a noite. Pela manhã, ao sair para o trabalho, disse-me: quando voltar para casa, atice as brasas, aqueça o porco que está na panela e comam no almoço, você e seu irmão. Não precisam deixar nada para mim. Vocês dois precisam de nutrição. Quando saí da escola ao meio-dia, fui buscar meu irmão na casa de uma vizinha que cuidava dele. Ficou muito contente quando lhe disse que teríamos uma coisa gostosa para comer e sentou à mesa, obediente, esperando que eu esquentasse a comida. Nosso fogão era alto, de tijolos, do tipo usado pelos chineses do norte, e eu era muito pequena, eu não alcançava. Para atiçar o fogo, tinha que subir num banco. Nossa, não vai dar certo isso aqui não. Era a primeira vez que fazia isso sozinha. Não sabia que fogo deixava a ponta do atiçador em brasa, e quando tive dificuldade em puxá-lo com a mão direita, agarrei-o firmemente também com a esquerda, na parte já em brasa. Fiquei com a palma da mão cheia de bolhas e gritei de dor. Ouvindo o barulho, a vizinha veio correndo. Chamou o médico, mas o homem, embora morasse ali perto, disse que não se atrevira a ir porque precisaria de uma permissão especial para fazer uma visita de emergência ao membro de uma família que se encontrava sob investigação. Gente, uma criança. Outro vizinho acudiu, um velho professor. Por algum motivo, ele acreditava que se deve esfregar molho de soja em queimaduras e esvaziou um vidro inteiro na minha mão. Ardeu tanto que caí no chão, contorcendo-me de dor e desmaiei. Quando voltei a mim, estava deitada na cama e minha mãe, sentada ao meu lado, segurava minha mão esquerda enfaixada e censurava-me por ter havido pedido e censurava-se por haver me pedido que usasse o fogão sozinha. Além de tudo, veio a culpa, né? Ainda hoje, acho difícil entender como foi que aquele médico pôde deixar que a situação política da nossa família o impedisse de ver em meu auxílio. Pensei a mesma coisa, como? Outro parágrafo. Como filha de um burguês capitalista, minha mãe logo foi detida pela investigação também e proibida de voltar para casa. Meu irmão e eu fomos transferidos para acomodações para crianças cujos pais estavam presos. Na escola, eu era proibida de dançar e cantar com as outras meninas para não poluir a arena da revolução. Embora míope, não podia sentar na primeira fileira da sala, porque os melhores lugares eram reservados para os filhos de camponeses, operários ou soldados que tinham raízes retas e brotos vermelhos. Também não podia ficar na primeira fila nas aulas de educação física, embora fosse a menor da classe, porque os lugares perto do professor eram para a próxima geração da revolução. Junto com as outras crianças poluídas, entre aspas, cuja idade ia de 2 anos a 14, meu irmão e eu tínhamos que assistir uma aula de estudos políticos depois da escola e não podíamos participar de atividades extracurriculares com as crianças da nossa idade. Não tínhamos permissão de assistir a filmes, nem mesmo aos mais ardorosamente revolucionários, porque tínhamos que reconhecer completamente a natureza reacionária das nossas famílias. Uma reeducação, né? Uma lavagem cerebral. Na cantina, éramos os últimos a serem servidos, porque meu avô paterno havia ajudado os imperialistas britânicos e americanos a tirar comida da boca dos chineses e roupas dos seus corpos. Nossos dias eram regulados por 2 guardas vermelhos que latiam ordens. Saiam da cama, vão para a escola, vão para a cantina, estudem os ensinamentos do presidente Mao, vão dormir. Sem nenhum parente para nos proteger, seguimos as mesmas rotinas mecânicas dia após dia, sem os risos e as alegrias da infância. Fazíamos sozinhos as tarefas de casa e as crianças mais velhas ajudavam as mais novas a lavar a própria roupa, o rosto e os pés todos os dias. Só tomávamos um banho de chuveiro por semana. À noite, todos nós, meninos e meninas juntos, dormíamos apertados em camas de palha. A lei, infância distante de ser uma real infância. É isso mesmo, lei. Sofrimento, a Lícia falou. Exatamente isso, gente. Crianças de 2, a partir de 2, não sabe nem falar, gente, nem falar. Nosso único e pequeno consolo eram as idas à cantina.
Ninguém conversava nem ria ali, mas às vezes algumas pessoas generosas nos passavam às escondidas um ou outro pacote de comida. Um dia, levei o meu irmão, que ainda não tinha 3 anos, para o fim da fila da cantina, que estava excepcionalmente comprida. Devia ser dia de alguma celebração nacional, pois era a primeira vez que vendiam frango assado e por toda parte sentia-se o cheiro delicioso. Ficamos com água na boca, porque fazia muito tempo que só comíamos sobras, mas sabíamos que para nós não haveria frango. De repente, meu irmão começou a chorar, gritando que queria frango. Normal, uma criança de 3 anos de idade, né, gente? Com medo de que o barulho irritasse os guardas vermelhos e de que não nos pusessem para fora, deixando-nos sem comida alguma, fiz o melhor que pude para convencê-lo a parar de chorar. Uma menina de 7 cuidando de 3. Mas ele, cada vez mais agitado, continuou chorando. Eu, de tão preocupada, também estava à beira de lágrimas. A Alissa falou, parece reformatório. É verdade, mas não deixa de ser, né? Porque é quase uma forma de mudar todas essas crianças. Nisso, uma mulher de ar maternal passou por nós. Pegou um pedaço da sua porção de frango assado, deu ao meu irmão e foi em frente, sem dizer uma palavra. Meu irmão parou de chorar. Estava prestes a começar a comer, quando um guarda vermelho veio correndo, tirou-lhe a coxa de frango da boca, jogou-a no chão e esmagou-a com os pés, que esse homem ter morrido seco e duro. Juro por Deus, eu tenho sido assassinado. Então dado um tiro, não, tiro é rápido. Que ele tem morrido com muita dor, com muita dor. Seus filhotes de lacaios do imperialismo acham que também podem comer frango, é? Berrou. Meu irmão ficou assustado demais para se mexer. Não comeu nada naquele dia e por muito tempo nunca mais chorou por causa de frango assado ou qualquer outro luxo assim. Muitos anos mais tarde, perguntei-lhe se lembrava do incidente. Ainda bem que não lembrava de nada. Eu, porém, jamais consegui esquecer. Outro parágrafo, só um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Meu irmão, moramos naquela casa durante quase 5 anos. Gente, 5 anos é muito tempo. É muito tempo. Uma morte lenta e dolorosa, exatamente, para aquele guarda. Que maldade. Maldade, assim, você vê que é gente ruim, como aquele médico que não foi atender ela, né? Quando ela se queimou. Ruim. Então, meu irmão e eu moramos naquela casa durante quase 5 anos. Em comparação com as outras crianças, tivemos sorte, pois algumas passaram quase 10 anos lá. As crianças confiavam umas nas outras e se ajudavam mutuamente. Éramos todos iguais ali, mas não havia lugar para nós no mundo lá fora. Gente, a mesma menina que ia dormir com a trancinha toda bonitinha, que adorava com a fitinha, imagina, olha a mudança de vida, gente. Em todo lugar onde íamos, as pessoas nos evitavam como se fôssemos portadores da peste. Os adultos amadurecidos expressavam solidariedade por meio do silêncio, mas as crianças nos humilhavam e insultavam. Cuspiam e escarravam na nossa roupa, mas não sabíamos como nos defender, muito menos brigar. E o que ficava cravado no nosso coração era a aversão por nós mesmos. A primeira pessoa a cuspir em mim foi a minha melhor amiga. Minha mãe disse que o seu avô ajudou aqueles ingleses horríveis a comer a carne de chineses e a beber o sangue de chineses, disse. Ele foi pior de todas as pessoas ruins. Você é neta dele, por isso também não pode ser boa. Cuspiu em mim, afastou-se e nunca mais falou comigo. Eu pensei nisso, quando ela falou que os adultos não maltratavam, iam no silêncio, eu falei, gente, se essas crianças que maltratam elas, maltratam porque ele viu de algum lugar, né? Provavelmente desses adultos. Janduia, só o que algumas pessoas fazem em nome da religião política sem conhecer os fundamentos é desumano. E usando normalmente a religião para justificar, né? De forma geral, eles têm uma Bíblia, um Alcorão, uma Torá, o que seja, para justificar. É um absurdo. Marcas na alma, a Regina falou exatamente isso. Então a menina cuspiu, a melhor amiga cuspiu nela, afastou-se e nunca mais falou com ela. Um dia, eu estava encolhida no fundo da classe, chorando, depois de ter sido espancada pelas crianças vermelhas. Achei que estivesse sozinha e levei um susto quando um professor veio parar atrás de mim e me deu um tapinha leve no ombro.
Por entre as lágrimas e a luz fraca das lâmpadas, era difícil ler a expressão no rosto dele, mas vi que fazia sinal para que eu o acompanhasse. Eu confiava nele, porque sabia que ajudava os pobres fora da escola. Levou-me até uma cabana ao lado do playground, onde a escola guardava coisas sem valor. Abriu rapidamente o cadeado e me fez entrar. A janela estava coberta... Ai, dá um medo, gente, socorro. A janela estava... Dá um medo de fazer maldade, sabe? A janela estava coberta com jornais, portanto estava escuro lá dentro. Havia pilhas altas de todo tipo de objetos, e o cheiro de mofo e decomposição me fez retesar o corpo de nojo. Mas a professora abriu caminho por entre os trastes com a facilidade de uma longa prática. Fui indo atrás dele. Lá no centro do cômodo, fiquei surpresa a encontrar uma biblioteca muito bem arrumada. Eram centenas de livros dispostos sobre tábuas quebradas. Pela primeira vez, entendi o significado de um verso famoso. Na sombra mais escura dos salgueiros, subitamente topei com as flores coloridas de uma aldeia. Que foi o que ela sentiu quando viu aqueles livros. Ah, Sol, geralmente as crianças replicam que ouvem e aprendem de casa. Exatamente. Vânia, isso não cheira bem. Não, mas graças a Deus tá tudo bem, gente. Eu também fiquei com medo dele levando ela para um lugar tudo fechado. Eu falei, meu Deus do céu. Mas levou ela para uma biblioteca que ele montou. O professor contou que a biblioteca era um segredo que ele pretendia deixar para gerações futuras. Por mais revolucionários que sejam, disse, as pessoas não podem viver sem livros. Sem livros, não compreenderíamos o mundo. Sem livros, não poderíamos nos desenvolver. Sem livros, a natureza não pode servir à humanidade. Quanto mais falava, mais se entusiasmava e mais medo eu sentia. Sabia que aqueles eram exatamente os livros que a Revolução Cultural estava destruindo. O professor me deu uma chave da cabana e disse que eu poderia me refugiar ali e ler a qualquer hora. E ela é uma jornalista, né, gente? Imagina que ela sempre não gostou de ler. Livro é vida, a Sol falou, exatamente. A cabana ficava... Professor lindo, a Cátia escreveu, exatamente. A cabana ficava atrás do único banheiro da escola. Portanto, era fácil ir até lá sem ser notada, enquanto as outras crianças participavam de atividades que eu estava proibida de realizar. Nas minhas primeiras visitas à cabana, achei o cheiro e a escuridão sufocantes. Então fiz um furo do tamanho de uma ervilha nos jornais que tapava a janela. Espiei as crianças que brincavam lá fora, sonhando que um dia, talvez, me deixassem participar. Quando o alvoroço do playground me deixou triste demais para continuar olhando, comecei a ler. Não havia muitas leituras elementares entre aqueles livros, de modo que tive muita dificuldade com vocabulário obscuro. De início, o professor respondia às perguntas e explicava coisas quando vinha dar uma olhada em mim. Mais tarde, me trouxe um dicionário, que passei a usar regularmente, embora só continuasse entendendo cerca de metade do que eu lia. Os livros sobre a história da China e de outros países me fascinavam. Ensinaram-me sobre estilos de vida diferentes, que é o que a gente fala, como é bom ler e aprender novas culturas, né? Ela está falando exatamente sobre isso que ela está aprendendo. Não só sobre passagens dramáticas, como todo mundo conhecia, como também sobre pessoas comuns criando sua própria história no cotidiano. Naqueles livros aprendi também que muitas perguntas permaneciam sem resposta. Aprendi muito na enciclopédia. Isso me poupou problemas e despesas mais tarde, pois hoje sou capaz de fazer trabalhos manuais e consertar qualquer coisa, de bicicletas a pequenos aparelhos domésticos. Eu sonhava em ser diplomata, advogada, jornalista e escritora. E virou jornalista, né? Quando tive a oportunidade de escolher uma profissão, deixei o emprego administrativo que ocupei no Exército durante 12 anos para me tornar jornalista. O conhecimento passivo que tinha acumulado na infância ajudou-me mais uma vez. Meu sonho de brincar com as outras crianças no playground nunca se materializou, mas consolava-me lendo sobre batalhas e carnificinas na biblioteca secreta. Os relatos de guerra faziam com que me sentisse feliz por viver em tempos de paz e me ajudavam a esquecer os insultos que me aguardavam fora da cabana. Daí que vem, então, gente, toda essa empatia dela, né? Toda essa coisa que ela tem, esse cuidado que ela tem de falar com as pessoas, porque ela sofreu tanto que hoje ela entende o sofrimento das outras pessoas. Outro parágrafo. Quem primeiro me mostrou como ver felicidade e beleza na vida, observando as pessoas e as coisas ao meu redor, foi Indá. Indá era órfão,
Não parecia saber que tinha perdido os pais. Tudo o que sabia era que foram criados pelos vizinhos numa cabana de 1,5 por 1,20, onde havia apenas uma cama que ocupava todo o aposento. Comer arroz e usava roupas de 100 famílias e tratava todos os adultos do seu povoado de pai e mãe. Lembro que Yandan tinha só uma roupa. No inverno, simplesmente punha um grosso blusão de algodão acolchoado por cima da roupa de verão. Como todo mundo ao seu redor era pobre, um blusão acolchoado era abrigo suficiente para o inverno. Gente, o inverno na China. Embora ele devesse ter uns 5 ou 6 anos mais velho do que eu, estávamos na mesma classe na escola do Exército. Durante a Revolução Cultural, praticamente todas as instituições educacionais foram fechadas. Só as escolas e colégios militares tinham permissão de continuar educando os jovens em assuntos de defesa nacional. A fim de demonstrar, o exército tomando conta do lugar, né? A fim de demonstrar apoio aos camponeses, e quem tem que tomar são os professores, né, gente? Pelo amor de Deus. A fim de demonstrar apoio aos camponeses e operários da cidade ocupada pela base militar, minha escola providenciara para que as crianças da localidade fossem educadas junto com as do exército. Muitas já tinham 14 ou 15 anos quando entraram no primário. Se estava por perto quando as crianças das famílias vermelhas me batiam, cuspiam ou xingavam, e andar sempre me defendia. Às vezes, ao me ver chorando num canto, dizia aos guardas vermelhos que ia me levar para conhecer os camponeses e me levava para ver a cidade. Mostrava minhas casas de gente paupérrima e me contava o que tornava aquelas pessoas felizes, ainda que ganhassem muito menos do que 100 yuanes por ano. Na hora do intervalo, íamos até o alto da colina, atrás da escola, para ver as árvores e as plantas que estavam florindo. Há muitas árvores do mesmo tipo no mundo, dizia, mas não existem 2 folhas idênticas. Gostei. Dizia que a vida é preciosa e que a água gera vida, dando de si mesmo. Perguntou-me se eu gostava da cidade onde a base militar ficava. Eu disse que não sabia, que não havia nada do que gostar. Em um lugar pequeno, sem graça, sem cor, cheio de fumaça asfixiante dos fogões, a lenha, o carvão e de gente com blusões rasgados e camisas esfarrapadas. E andar me ensinou a olhar e a pensar em cada casa da cidade com cuidado, mesmo nas que se encontravam em pior estado. Quem morava naquelas casas? O que faziam lá dentro? Olha, trabalhando em empatia. O que faziam do lado de fora? Por que aquela porta estava entreaberta? A família esperava alguém ou tinha esquecido de fechar a porta? Quais seriam as consequências do esquecimento? Segui o conselho de andar, de que eu me interessasse pelo meu ambiente. E deixei de me sentir triste com as cuspidas e insultos que enfrentava todos os dias. Absorvia-me dos meus próprios pensamentos, imaginando a vida de pessoas dentro das casas. O contraste entre o mundo real e imaginário ia se tornando uma fonte de consolo e pesar para mim. No final dos anos 60, a China e a União Soviética romperam relações completamente e houve um conflito armado na ilha de Zhenbao, por causa da fronteira setentrional da China. Todas as cidades e povoados tiveram que cavar túneis para servirem de abrigos antiaéreos. Em algumas cidades grandes, os abrigos tinham capacidade para acomodar a população inteira. Com reservas de mantimentos e equipamentos simples, as pessoas teriam condições de sobreviver nos túneis por vários dias. Todo mundo, fosse jovem ou velho, foi posto para cavar esses túneis. Nem mesmo crianças de 7 ou 8 anos foram dispensadas. As crianças da nossa escola tinham que abrir túneis ao lado da colina, atrás do prédio. Fomos divididos em 2 grupos, um trabalhando dentro do túnel e o outro do lado de fora. Embora me tivessem designado para o grupo que trabalhava dentro do túnel, puseram-me logo na entrada, porque era menina e relativamente fraca. Um dia, cerca de meia hora depois de termos começado a escavar, houve um grande estrondo. O túnel tinha ruído. 4 meninos foram soterrados. Entre eles Yandan, que era o que se encontrava mais fundo dentro da escavação. Nossa, gente, que triste, que pena. Nossa, fiquei triste. Peraí. Perdi até o rumo aqui. Nossa. Quando foram finalmente retirados dos escombros, 4 dias depois do acidente, os corpos só puderam ser identificados pelas roupas.
Os filhos e dependentes das famílias negras não tiveram permissão para dar uma última olhada nos 4 meninos que foram postumamente reconhecidos como heróis. De longe, o último vislumbre que eu tive de andar foi um braço sem vida pendendo de uma maca. E andar um dia me ensinou a canção tema do filme Um Visitante na Montanha de Gelo. A melodia era bonita e a letra lembrava um amigo perdido. Anos mais tarde, quando a China iniciou o processo de abertura e reforma, o filme foi reapresentado. As recordações de andar me encheram a memória. E aqui ela está falando só como é que é a música. A minha linda pátria fica aos pés da montanha do paraíso. Quando saí de casa, era como um melão arrancado do pé. A garota que eu amava morava sobre os chopos brancos. Quando parti, ela ficou com um alaúde pendurado na parede. O meloeiro está quebrado, mas os melões ainda são doces. Quando o alautista voltar, o alaúde cantará outra vez. Quando me separei do meu amigo, ele ficou como uma montanha de neve, numa avalanche. Sumiu para sempre. Ah, meu querido amigo, jamais tornarei a ver o seu semblante poderoso ou seu rosto generoso. Ah, meu querido amigo, você nunca mais tornará a me ouvir tocar o alaúde, nunca me ouvirá cantar de novo. Não sei se andar, quando cantou para mim esta canção melancólica, pressentiu o próprio destino, mas deixou uma melodia através do qual eu poderia lembrá-lo. Emocionante esse capítulo, né? Eu acho que o da menina é o próximo capítulo. Ela veio nesse capítulo, ela começou a contar o que seria a história da Haue, já vi que é a dela a próxima, da Haue. No final, quando a Haue a questionou, ela lembrou da história dela. Tipo assim, e olha, gente, a gente até lendo esse livro inteiro e em nenhum momento a gente tinha a mínima ideia que a Shin-Han tinha passado por isso, né? Agora, o próximo capítulo, que é esse, a mulher cujo pai não a reconhece, é que será a história da mulher do presídio. Mas eu achei lindo. Eu achei, a Lei falou um tanto triste. É triste, mas eu achei tão bonita essa história. Qual foi o título mesmo? Porque eu tão na cabeça que era da menina. Peraí. A infância que eu não consegui esquecer. É legal que o capítulo todos têm a ver com o que vem por aí, né? A infância que, como o capítulo era a infância que eu não consegui esquecer, e a menina da presidiária, eu achei que fosse alguma coisa da presidiária, que ela passou por alguma coisa na infância. A de linda e triste. É engraçado como essas coisas que acontecem na infância marcam, né? Eu lembro que eu tenho umas memórias assim, de infância, não. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu sofri muito bullying, foi muito ruim, muito ruim. Mas nada, gente, nem próximo disso, pelo amor de Deus. Mas eu lembro que eu tinha tanto medo da minha filha sofrer o que eu sofri quando eu cheguei em São Paulo, que eu levava ela para a escola e ficava olhando. Eu fiquei anos com isso, anos. É engraçado como a gente traz, né, esse peso. E ela, e isso que a gente passa nos transforma. Porque você viu que tudo isso transformou a Shin-Han no que ela é. A Lícia é bastante triste, como todos os outros, mas traz um ensinamento muito grande. Eu concordo, Lícia. É mesmo, sempre puxando para o próximo capítulo, é verdade. A Lu, eu também pensei que fosse com a presidiária. Nossa, eu tinha certeza. Aí quando ela começou a falar dela, eu achei que fosse ser tipo uns 2 ou 3 parágrafos dela e depois ia voltar. Porque ela tinha contado naquele outro capítulo sobre a mãe dela, lembra? Que era sempre tentando provar o valor. A Cami, um capítulo liga ao outro, é isso mesmo. A Sol, marcas que não se apagam. A Lei, as pessoas gostam de perturbar preconceito com quem somos e de onde viemos. Lei, foi exatamente isso. Porque como eu tinha um sotaque muito carregado, meu sotaque sempre foi, eu sou de Minas, mas o meu sotaque, por ser pertinho de Minas, era sotaque baiano, muito, muito forte, muito puxado. Ainda tem, mas na época era muito. Nossa, foi muito... Mas nada, que quando vê ler essas coisas, você fala, meu, o que eu posso reclamar? Não posso falar nada, né? Mas tem uma carga que você traz. Histórias de mulheres fortes, a Pri tá falando, exatamente. Cada capítulo é mais emocionante que o outro. E você vê que o próprio comandante May, que estava com ela ali no evento, falou que a esposa dele assistia e como é triste a situação de tantas mulheres chinesas. Então não eram só mulheres que assistem, todo mundo assiste e se emociona. A Lu, penso que ela fez uma analogia da prisão que ela viveu na infância com a presidiária. Nossa, Lu, eu não tinha pensado nisso. Verdade. É verdade. Quando ela viu aquela mulher presa ali e falou, o que você sabe? Porque ela perguntou, né, o que você sabe sobre
Quem é você para ter problema? Você nunca deve ter tido problema nenhum. E, nossa, olha quanto. Deixa eu lembrar qual foi exatamente a pergunta que ela fez, que agora eu fiquei curiosa, que foi a pergunta que ela fez que puxou a Shihan para lembrar da infância. Peraí, cadê? Pera. Quem é você? O que você tem de tão especial que me obriga a contar? Isso a presidiária falando com ela que foi que buscou as lembranças, que trouxe as lembranças dela. Aí a Shihan respondeu: você e eu somos iguais. Nós duas somos mulheres e atravessamos a mesma época, ou seja, tiveram o mesmo problema. Ouvindo isso, a Huaê fez silêncio e falou: se assim você acha que vai aguentar ouvir a minha história, se eu contar? E aí ela falou: foi a minha vez de não ter o que fazer. Será que eu ia mesmo aguentar? Já que eu não estava lutando para esquecer as minhas próprias recordações dolorosas. Aí começou as recordações dela. É verdade. A pergunta da Huaê que puxou a memória dela. Sensacional. Nossa, eu adorei esse capítulo, gente. Posso falar? Eu adorei este capítulo. Este capítulo me marcou. Aquele que a gente leu ontem, olha, eu vou te falar um negócio. Vocês ficaram com aquele capítulo de ontem na cabeça? Porque eu fiquei muito mal. A Jandu e a Sol, cada um carrega, sabe o tamanho da dor que carrega. Shihan não compara, ela ouve com respeito cada história. Você sabia, Sol? Você escreveu isso? Eu me lembro de uma vez que um religioso conversando assim, ele falou uma coisa que eu achei tão interessante. Porque falando sobre dores, né? Como todo mundo tem dor e parece que a sua dor parece ser sempre maior que a da outra pessoa. Aí ele falou: a minha unha encravada dói tanto quanto o seu pé quebrado. Porque para aquela pessoa a dor é muito forte. Então não há comparações, né? Então não tem, porque o meu pé quebrado dói mais do que essa. Não, a minha unha encravada dói tanto quanto o seu pé encravado, com o seu pé quebrado. Eu adorei isso, essa coisa da gente se colocar, né? E respeitar as dores de cada um. Lu, as pessoas nos veem e não nos enxergam. As pessoas não sabem o que passamos, nossas lutas e nossas marcas. Exatamente. E essa da Shihan foi assim a prova viva. Eu não imaginava, sinceramente eu não imaginava. A Lei, acredito que todos carregam um tipo de dor. E dor não pode ser medida. A gente vê uns mais dolorosos que os outros, mas tudo é dor, exatamente. Não vi ontem, vou ver a live gravada. A de ontem fortíssimo, sinceramente. Foi assim, teve uma cena ali que eu só li porque eu tô lendo pra vocês, porque a vontade que eu tinha, juro por Deus, gente, era era pular. Era pular. Nossa Senhora. Cada dor é uma dor, não pode ser medida e nem comparada. Exatamente. As pessoas têm essa mania de comparar, né? De falar como se a dor de um fosse mais do que a dor do outro. Acho um absurdo isso. Mas eu fiquei encantada, gente, com esse capítulo de hoje. Assim, eu não imaginava, de verdade, que a Shihan tinha passado tudo isso. Não tinha, nem ideia. E por isso que ela é quem ela é, né? Por isso que ela tem essa empatia. Aí eu me lembrei até daquele capítulo, a mulher que ama a mulher, daquela locutora que apaixonou por ela, e que pra mim a menina era louca, né? Eu já ia, juro por Deus, sair gritando. Quando ela começou a ligar pra Shihan toda noite, eu já ia chamar a polícia. E você vê que a Shihan não, ela tem essa... E eu acho que ela aprendeu até com esse garoto que morreu. Ele que mostrou pra ela como ver as coisas sobre uma outra forma. E aquele professor que mostrou pra ela todos os livros. E você vê a importância, como a visão dela começou a mudar. A Lei, vontade de pegar um chinês. Nossa, olha, eu vou te falar, aquele guarda vermelho que tirou o frango do prato do menino de 3 anos de idade. Ai, que ódio. A Lê quer entrar no canal do Telegram. Eu vou colocar depois antes era no Usa Batemark, mas estava como público. Aí tava entrando um monte de gente, peguei e falei, não, calma. Peguei e coloquei privado, aí tem um link meio doido lá. Eu vou passar depois vou passar no Stories e vou deixar nos destaques, tá? Tô procurando aquela frase do começo sobre as mulheres e o sorriso. Ai, adorei essa frase do sorriso. Ontem foi a leitura forte e impactante. Ontem foi, nossa, ontem foi. Cadê? Essa do sorriso foi lindo, lindo, lindo. Foi o Mei falando, foi o comandante que falou. Quer ver?
Ó, a minha tá na página 181. A minha mulher diz que as mulheres dão seus sorrisos aos outros e guardam suas mágoas para si. Nossa, adorei essa frase. Tá na página 181, no segundo parágrafo. Amei, amei, amei. Filineusa, adorei a descrição que o professor faz sobre os livros. Amei também como a gente cresce, principalmente nesses debates. Obrigada. Ai, que linda! Eu adorei, eu achei que ele colocou ali de um jeito. E de novo, né, gente? A pessoa vem querendo dominar, a primeira coisa que ele faz, o que quer? Queimar livros. Aí exército vai e domina as escolas. Me conta, que absurdo. Linda essa frase, né, Dê? Adorei também. Adorei, adorei. Ai, gente, eu vou sentir tanta saudade dessa nossa leitura coletiva, interativa, mas o que eu tô pensando em fazer é, de vez em quando, tem livros que eu leio, como esse da Shin-Han, que são contos, e aí eu vou começar a trazer, de vez em quando, marcar umas lives aleatórias, assim, pra ler um ou outro capítulo do livro e tal. O professor foi uma luz na vida dela, o professor e aquele garoto. Que bom que apareceu uma boa alma pra ajudar, a Kátia falou, é verdade. Só o povo sem cultura é fácil de dominar. Exatamente. Lu, amo minha profissão. Eu tenho respeito, Lu, você não tem noção. Pra mim, você sabia que no Japão o imperador, se eu não me engano, ele só se curva para o seu, não para todos os professores, que isso é um meme aí que ele se curvava para todos os professores, não. Mas ele se curva para o seu professor. E todo mundo tem que curvar para o imperador. Só que ele se curva, a única pessoa que ele se curva é para o professor dele. Lícia, como assim? Você tá perguntando, Lícia, como assim? Eu não entendi a pergunta, amor, desculpa. E aí eu vou fazer essas leituras, então. Agora eu tô ouvindo um monte de gente falando de sprints. E aí, que isso que a gente faz é sprints. Aí eu peguei e fui atrás de sprints. Não, Lícia, eu não vou abandonar, não, de jeito nenhum. Só que eu tô com um monte de projeto, tô com muito trabalho. Por exemplo, hoje eu tenho uma reunião. Eu, de novo, passei para depois a reunião, porque eu falei, não posso. E tá rolando um monte de coisa que vai vir novidade aí, que eu vou contar depois direitinho vocês vão saber. E tá muito trabalho, então eu não tô conseguindo. E essa nossa live, essa nossa leitura interativa, ela tem que ter horário. Para ter o comprometimento, tem que ter todo dia o mesmo horário, sabe? Tem que ter esse nosso compromisso, senão não adianta. Então o que eu tô pensando em fazer, por exemplo, tem alguns livros que eu adoro, aí leio pra vocês um ou outro capítulo, ou contos, que nem esse da Shin-Han. Vai vir novidades boas. Mas continuando, aí eu ouvi o pessoal falando do tal de sprint, que isso que a gente faz é sprint. Só que eu fui ver o que é sprint, e por favor me falem se eu estiver errada. Mas sprint é, você liga, por exemplo, aqui a gente faz uma live, aí eu pego e ligo um cronômetro, e aí eu leio aqui, vocês leem aí meia hora. Mas não é uma leitura juntos. Você pode ler o mesmo livro que eu, pode ler o seu livro, é diferente, mas é uma forma de fazer com que as pessoas peguem aquele tempo para ler com amigos. Eu achei legal também, mas eu achei bem diferente do que a gente faz. Porque uma amiga minha falou, vocês fazem sprint de leitura. Porque eu falei, sprint? Aí depois eu vim estudar e falei, cara, mas sprint é diferente, porque aqui a gente lê juntos, né? Lê em voz alta. O sprint você não lê em voz alta. Mas é legal também. Gente, então é isso. Leio, nunca ouvi falar. Então, uma menina que me falou isso, eu nunca tinha escutado também, ela falou, vocês estão fazendo sprint? Aí depois eu peguei, fui pesquisar, eu falei, olha o que é. Achei legal também, porque aí você pega suas amigas, os seus amigos, né, se reúnem, coloca ali, gente, agora vamos ler todo mundo meia hora. O nome da leitura do próximo mês, posso sim, Cris, mas eu vou colocar depois aqui, viu? Vou fazer um post sobre isso. Esse é o primeiro não, vão ser juntos. A Biblioteca da Meia-Noite. O cronograma já está lá no Telegram. Eu vou colocar aqui também, tá bom? E o outro foram os mais votados, tá? Esse é a Troca, que eu também tô bem curiosa, que é da mesma autora de Teto para Dois, que eu amei. Ale, Alice, a gente tá aprendendo tanto com você e eu com vocês, é tão delicioso, mas a gente vai continuar fazendo esses debates e essas leituras que eu vou fazer mais... esporádico, sabe? Mas eu não posso me comprometer todo dia, porque aí eu não tô conseguindo trabalhar e os meus sócios estão ficando loucos comigo. Lei deve ser o que os youtubers fazem, exatamente, eles ligam a câmera e leem em silêncio. Mas não sei pra que se filmam, essa coisa de amizade mesmo, mas é interessante. Então foi isso aí, eles ligam a câmera,
Aí é como se estivesse lendo todo mundo num lugar em silêncio. Eu falei, mas eu acho bem diferente, eu acho, do que isso que a gente está falando. Por isso que eu chamei o nosso de interativo. Comprou, a Pri já comprou. Você vai participar dos dois ou vai ler um só, Pri? Gente, eu fiz um cronograma muito tranquilo, muito mesmo. Vocês vão conseguir ler os dois livros assim, tranquilos, e ainda ler outros livros juntos. Ela nos ensina e nos inspira. Amo. Ai, Cami, linda, fofa. Vocês são muito lindas. Nossos melhores momentos da vida, do dia vai estar muitas saudades. Vai. Mas é que eu não tô mesmo. Esse mês, já por exemplo, hoje, que nem eu falei, tá rolando muita coisa, muito trabalho. Então fica complicado. O que você faz é generosidade. Ai, Lu, linda da minha vida. Adorei, muito fofa. Também acho diferente, nosso jeito é perfeito, a Lei. A Pri comprou os dois. Ai, que legal, que legal. Adorei. Eu tô bem ansiosa. Fico olhando um ou outro, lendo, melhor com a Nusa. Já vou adotar os cronogramas, adoro. Eu vou deixar aqui e vou também deixar lá no Telegram, eu deixei fixado para que vocês encontrem. Gente, vocês já viram minha tatuagem de livros? Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Tá torto aqui, né? Não consigo mostrar. Cadê? Sou eu lendo, gente. Adoro essa tatuagem. É muito trabalho, graças a Deus, é verdade. Mas, então, fiquei tão triste, eu até comentei com o Neto, o meu marido, né, o Neto. Eu falei, ai, Neto, eu adoro esse momento, eu fico lendo com as meninas, a gente se diverte, mas tudo bem. Mas, de novo, a gente vai ter nossos debates, leituras aí esporádicas, vai ser bem legal. É o momento sagrado do meu dia, a Rê falou. Ai, que gostoso ler isso. Fique na sua empresa, estaremos na torcida. Nos conte as novidades. Pode deixar, Sol. Ah, adoro suas tatuas. Eu tenho essa daqui também, que é a da Corte de Espinhos e Rosas. Quando eu fiz, eu fiquei louca. Eu peguei e fiz a tatuagem, que eu amo também. A Lei, eu tava lendo Flor da Pele e ouvindo sua voz contando pra mim. Ah, não, Lei. Não, Lei. Se você tivesse me dado uma flor agora, eu não teria ficado tão emocionada. Que lindo! Juro, eu fiquei até emocionada. Amei, amei, amei. A D, meu momento também. Tô aqui trancada no quarto. A Lu também me falou isso. Ela falou, nossa, Nusa, é o nosso momento. Essa é linda, eu também adoro essa tatuagem. Então é o nosso momento, mas olha, eu tô arrasada, sério mesmo. Mas eu falei, tanto que ao invés de fazer uma leitura coletiva, a gente vai fazer duas. E eu já tô de olho em livros assim que eu possa de vez em quando falar, olha, vamos comprar. Tipo, eu leio aqui pra vocês um outro trecho, não, mas que nem esse da Shihan. Um que eu tô pensando que talvez eu consiga ler pra vocês um ou outro é o da. É que é pesado, eu queria ler alguma coisa mais leve. É o da Svetlana. Vozes de Chernobyl. É muito emocionante. Quando tiver um dia mais folgado, faz pra gente ler o capítulo do dia. Nossa, Vânia, gostei da ideia. Nossa, eu amei essa ideia. Fechou, fechou. Quando tiver mais tranquilo, eu faço isso. Gostei. Combinado. Mas a gente vai se encontrar aqui, com certeza. Gente do céu, quase uma hora, socorro. A Lu, você é incrível, a partir daqui já tirei a ideia para a professora da escola, usar os capítulos e enviar para os alunos. Que legal, lembra que eu te falei? Isso é demais, vocês pegam esses nossas leituras interativas aqui e fazem os alunos escutar, debater, vai ser bem legal. Fica aqui conosco, mas foque na empresa para resolver tudo e volte a ler, são momentos mágicos, com certeza. Poderia ser um dos capítulos do dia, então, gostei. Algum do estilo da trança seria bem legal. Eu vou ficar de olho em livros que de repente sejam mais fininhos, que eu consiga conciliar, sabe? Tem um livro que eu recebi também que é bem legal, de lendas, de contos de lendas, pera, gente. Contos de fadas, tem o tal do Nórdicos e tem, eu acho que um outro, mas tem um que eu acho que eu recebi, que eu acho que é eslavos, eu acho que é bem legal. Vou dar uma olhada, se for legal, eu vou ler aqui pra vocês. Ah, Filinês, eu acostumei tanto com suas entonações na leitura que me pego lendo da mesma forma. Adorei. Amei, amei, amei. Gente, só tem que parar porque senão a gente vai embora, né? Só que já estão 59 minutos. Tô morrendo de medo de ficar sem voz. Trauma. Olha lá o trauma de novo. Ah, outra coisa. Quinta, sexta, sábado e domingo, respiro. Voltamos com a leitura coletiva segunda, 6 horas. E 7 horas nós vamos falar sobre Tempo entre Costuras. Então, 6 horas a gente continua com o Shihan e às 7 horas a gente vai ter o nosso debate do Tempo entre Costuras, tá bom?
Beijos. Indianos, obrigada, desse mesmo. Contos indianos. Gente, beijos. Vejo vocês, não vai ser amanhã, segunda. Amanhã se fala aqui. Beijinhos. Tchau. Amanhã não. Segunda, terça e quarta. Beijos.